Vamos a Provérbios capítulo 15, versículo 11. Provérbios capítulo 15, versículo 11. O título da pregação é Pode olhar, Senhor. Pode olhar, Senhor. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a entender o que está escrito aqui, para te conhecermos mais, te glorificarmos mais e vivenciarmos mais Cristo na nossa vida. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Além e abismo, duas palavras meio esquisitas, fortes. Me interessa mais o que significa no original, no hebraico. No caso é a palavra Sheol no hebraico, que é para os que têm uma mínima noção de alguns termos mais importantes naquela língua, sabe que uma das maneiras de interpretar é inferno, mas pode significar também sepultura ou mundo dos mortos. A palavra abismo é Abaddon, inclusive essa palavra é usada para o diabo, é um dos termos usados para ele, mas pode significar um lugar de destruição ou reino dos mortos. Então, seja como for, são palavras meio escabrosas, palavras que só em ouvir falar e tentar imaginar o que está por trás do reino dos mortos, das sepulturas, do inferno, só isso causa arrepio. E o ensino é muito claro aqui nesta pequena frase. Se esses lugares sombrios, terríveis, cheios de segredos, de mistérios que nós não podemos nem imaginar, se tudo isso está descoberto perante o Senhor, não tem mistério algum, segredo algum, Ele sabe onde está a sepultura de cada um, Ele sabe onde está o inferno, Ele sabe o que acontece no reino dos mortos, no reino das trevas, Ele sabe tudo, Ele controla tudo, Ele manda em tudo, tudo é sob a permissão dEle, está debaixo da soberania dEle, debaixo do conhecimento dEle, não tem segredo algum para Deus. No reino mais profundo das trevas, e terrível, e misterioso e horripilante que possa haver, Deus sabe absolutamente tudo o que acontece lá, está descoberto perante Ele. Aí o autor diz: quanto mais o seu coração, a sua mente. O curioso é que se tem algo que para nós é misterioso e insondável, é o coração do outro. Você pode julgar a atitude de alguém, as palavras de alguém, o jeitão de alguém, a educação de alguém, mas o coração do outro você é proibido de julgar. Por quê? Porque você não conhece. Então é algo profundamente misterioso e desconhecido para nós, o coração do outro. Mas o autor de Provérbios usa como se fosse uma coisa pequena. Você está vendo o contraste? Ora, se tudo que envolve os mortos aí, o inferno, o reino das trevas, sepulturas e tudo, isso não tem mistério nenhum para Deus, segredo nenhum, imagine o seu coraçãozinho, como se fosse uma coisa muito fácil para Deus, que para nós é completamente fora da possibilidade. Então, Deus sabe absolutamente tudo o que se passa no seu coração. Nós estamos sempre tentando mostrar um lado melhor do que nós realmente somos. E podemos até dizer que somos bem-sucedidos nisto. Por quê? Porque ninguém conhece o meu interior. Então é fácil. É fácil fingir. Então eu posso estar com ódio de você e sorrir, e dar um abraço. Eu posso estar cheio de inveja, de amargura, de sensualidade aqui na minha mente,
você nem desconfia. Então eu consigo lhe enganar facilmente. Você consegue me enganar facilmente. Nós conseguimos facilmente interpretar uns para os outros, porque nós não conhecemos as profundezas do coração do outro. Agora imagine você fazendo um diário. Tem pessoas que fazem diários, eu não sei se isso é muito normal hoje, antigamente era moda, diário íntimo, mas íntimo mesmo. Imagine você fazendo um diário daqueles super secretos. Você escreve ali. Aí um dia você descobre que alguém achou o seu diário escondido no fundo falso de uma gaveta, e a pessoa achou e leu o seu diário todinho, da primeira à última página. Seu relacionamento com aquela pessoa nunca mais vai ser o mesmo, porque ela viu todas as suas fraquezas, seus pensamentos sensuais ilícitos, seus medos, seus ódios, suas invejas, seus desejos de vingança, está tudo lá. Você escreveu, é super secreto e é íntimo demais, está tudo lá. E a pessoa agora sabe tudo, tudo. Além de muita raiva, né? Você ia ficar dessa pessoa e veio na primeira linha, ui, vou lá ler isso aqui é muito pessoal, encontrei seu diário aqui, não quero nem ver. Desculpe ter lido a primeira frase. Mas além de muita raiva em saber que a pessoa leu o seu diário inteirinho, teve essa grande indiscrição com você, deixando isso de lado, a primeira consequência é que você ia ter que ser mais humilde quando falasse com aquela pessoa, porque ele dizia assim, logo tu, que tem medo do escuro, como é que tu sabe? Leu meu diário, né? Você vem falar para mim, você vem me criticar porque eu estou falando isso assim, e você que pensa assim, como é que tu sabe? Leu meu diário. Então você ia ter muito cuidado com aquela pessoa e ficar bem humilde, não ia poder ser muito arrogante não, porque o outro sabe, e ele pegar ligeiro. E a segunda coisa, não na ordem obrigatoriamente, mas você ia ficar profundamente constrangido na presença dessa pessoa. Você ia tender a evitá-lo, se possível, ir para o outro lado do mundo, para não ver mais a cara daquela pessoa. Isso é um assunto para um pesadelo, né? Um assunto bom. Se para um pesadelo, a pessoa acordaria realmente com taquicardia. Mas o curioso é que é exatamente isso que acontece entre os homens e Deus. E não é um pesadelo, obviamente, porque é uma coisa natural. Ele é Deus. E ele invadiu a sua propriedade privada, particular, nele. Não, é um direito que ele tem. Ele criou o seu coração e a sua mente. Ele conhece tudo e não precisa de diário nenhum. Não precisa entregar a Deus o seu diário, se é que você tem, não interessa. Então, guardadas as proporções, as consequências são semelhantes. Todos deveriam ser, se tivessem vergonha e crescem que existe um Deus assim tão perscrutador, deveria ser mais humildes diante de Deus, todo mundo, porque Ele sabe tudo de todos. Sabe o que eu fiquei pensando? Preparando esta pregação aqui, isso é interessante. Chama a atenção a ira, a irritação de Deus com os arrogantes. Ele diz claramente que ele não aguenta, ele não suporta o altivo, de olhar altivo, o arrogante, o prepotente, deixa Deus muito irado. Aí me ocorreu isso, interessante, é óbvio, porque ele conhece todas as fraquezas daquele arrogante, daquele olho altivo. Você vem com olho altivo para mim, ou mesmo para o seu vizinho. Você pensa que é melhor do que o seu vizinho, meu amigo? Você é muito pior ou igual. Você vem para mim me querer me convencer e convencer os seus semelhantes que você é melhor do que os outros, e com essa altivez toda. Que é isso?
Então é tão completo o conhecimento que Deus tem de todo mundo que não cola, não dá, de péssimo gosto alguém não ser muito humilde perante Ele. Senhor, tu me conhece todo, eu não tenho nem como argumentar. E a segunda consequência natural que acontece é que o homem tende a evitar um confronto direto com Deus. O homem, como a gente chama na teologia, o homem natural, o homem como ele nasce, ou seja, separado de Deus. Gênesis 3:8, logo depois de pecar, ou de pecarem, Adão e Eva, Deus foi conversar com eles, que ele comungava com eles lá no Jardim do Éden. Aí nós lemos em Gênesis 3:8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, correram para Deus e foram confessar o pecado. Não, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Correram, porque agora tiveram aquela sensação de que erraram, desobedeceram e não conseguiriam enfrentar ao Deus Criador. João capítulo 3, versículo 20, diz a mesma coisa de uma maneira mais geral e teológica. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Se Deus sabe tudo da pessoa, e a pessoa tem más obras, pratica o mal, para que chegar perto de quem conhece tudo e vai pedir conta, vai pedir satisfação? Eu não quero nem conversa, eu dobro a esquina quando vejo. Deixa lá, ele fica lá e eu fico aqui. É a reação quase instintiva do homem natural, homem sem Deus. Mas eu quero explorar este ponto de Deus conhecer totalmente o nosso coração com relação a nós, crentes. O que nós fazemos com isto? Este é o ponto. Comentei que o homem natural tem a tendência, não só a tendência, mas ele de fato faz isto, ele se afasta de Deus, a não ser, claro, que ele esteja no processo de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, já naquele processo de conversão, de convencimento de pecado. Claro, o eleito vai ter um dia que ele vai ser alvo deste trabalho e então vai se achegar a Deus através de Cristo e tudo mais. Mas falando aqui do homem natural, na trajetória diária, rotineira do homem natural, a trajetória dele é esta: é se afastar de Deus. Ele não quer saber de Deus. E segundo, é ridículo ser arrogante diante de Deus. Mas, e nós crentes? Como é que nós aplicamos esta verdade, este fato, que eu creio não seja nenhuma novidade para vocês, que Deus conhece tudo, inclusive o seu coração, os seus pensamentos, mas o que eu faço com isso? Porque, gente, viver a Bíblia não é só ler a Bíblia, de acordo com um plano, que tem vários planos de ler a Bíblia todo ano, o ano inteiro e tal. Ótimo, muito bom. Mas não pensem que você está em dia com a Bíblia só em fazer isto. Porque o mais importante quando você estuda a Bíblia é pensar assim: ok, muito bom, isso aqui eu entendi. O que eu faço com isto? O que eu faço com isto no século 21, no Brasil? Claro, em qualquer outro lugar do mundo, porque nós estamos no Brasil. Mas na minha situação hoje, no meu emprego, na minha profissão, na minha idade, com meus recursos, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que é que eu faço com isto? Sempre procure se perguntar desta forma quando você lê as Escrituras. Houve uma pregação, quando você conversa com alguém sobre as Escrituras, o que é que eu faço com isto?
bem, nós deveríamos fazer o contrário, nós crentes, tirar proveito do fato de que nós estamos totalmente desnudados diante de Deus e procurar chegar ainda mais perto dele, inclusive lembrando que esse Deus se tornou o nosso Pai espiritual quando aceitamos Cristo como Salvador. Isso aqui é o nosso bem. 3 motivos eu quero dar, e vai se constituir no restante da mensagem daqui para frente. 3 motivos. Por que eu devo, sendo crente, me chegar mais ainda perto de Deus que já conhece tudo o meu? Primeiro, confessar que estamos descobertos diante dele, reconhecer isto, nos ajuda a nos tornarmos mais íntimos deste Deus misericordioso, amoroso e que só quer o nosso bem. Davi fez isso. Salmo 139, versículos de 1 a 4. O fato de nós reconhecermos que estamos descobertos diante de Deus, dizemos isso para Ele, que sabemos disso, nos dá mais intimidade, mais vontade de estar mais perto dEle ainda. Salmo 139, versículo de 1 a 4, um salmo, toda vez que eu leio, eu me admiro com a beleza deste salmo. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ele está dizendo tudo isso que o autor de Provérbios disse, a mesma coisa que ele está dizendo, só que agora ele está falando dele, Davi, pessoalmente, não está falando dos filhos dos homens, da humanidade inteira, é ele. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. E a passagem continua. No versículo 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Agora olha uma coisa interessante, Davi repetiu no versículo 23 o que ele disse no versículo 1. Não. No versículo 1, Tu me sondas e me conheces. Ele está afirmando que conhece o fato de que Deus sabe tudo dele. Ele crê naquilo. É algo mais técnico, que envolve a fé que ele tem em Deus. Eu sei que Tu me conheces. Isso é uma coisa. Mas ao falar da soberania de Deus, e aqui depois do versículo 4 ele fala que Deus o cerca por todo canto, para onde ele for no universo Deus está lá, e tudo, que ele vai abrindo esse coração diante de Deus. No versículo 23 ele pede: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Mas Davi, qual é a lógica disso? Para que pedir? Se tu acabaste de dizer no versículo 1 que tu já sabe que ele sonda mesmo, tu querendo ou não, ele sonda, tu pedindo ou não acabou de dizer que reconhece que Deus sabe tudo do teu coração? Para que pedir no versículo 23? É inócuo, é sem sentido. Não é assim que se lida com Deus, com tal racionalidade, tal frieza de raciocínio. Entra o raciocínio, entra a inteligência, entra tudo, mas entra o coração, entra o espírito, entra o sentimento também. Davi, vocês não notaram não? Está derretido diante de Deus, mais do que quando começou. Ele começou como um homem de fé, um homem que cria em Deus, isso ele não mudou. Mas no 23, agora ele está derramado: Senhor, me sonda, eu já sei que Tu faz isso sem eu pedir, me conhece tudo, mas agora Tu é pedindo mesmo. Eu estou dizendo que eu gosto disto, eu gosto e quero mais, quero que Tu me sondes
e veja se há um caminho ruim em mim, e me conserta, e me ajeita. Então ele aprofunda, ele passa de uma mera confissão de conhecimento, de fé, para uma aproximação pessoal com Deus. Me sonda que eu gosto. Título da pregação, qual é que eu avisei? Pode olhar, Senhor. Pode olhar. O que não tem Cristo, corre com medo de Deus. Não, leva a tua luz para lá. Eu estou cheio de podridão aqui, não quero nem a luzinha de lanterna aqui em cima de mim, quanto mais tua luz poderosa. Não, quero longe. Mas Davi chega e diz: abre, olha, abre não, estou abrindo, Senhor. Não adianta muito tempo querer abrir, não, porque está aberto mesmo. Mas é importante essa intenção de Davi. Jeremias capítulo 12, versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Ele está fazendo um contraste aqui entre ele e os falsos mestres, aqui os perversos, que vivem perfidamente e tal. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os. Agora ele vem já se lembrando novamente dos pérfidos e tal. Mas ele faz um contraste. Eu estou aqui diante de ti, sou provado por ti, sente o meu coração para contigo. Senhor, eu estou achando que eu estou em paz contigo, bem diferente desses perversos. Então Jeremias tem a consciência disso e mostra uma grande intimidade com Deus também. Confessar que está descoberto diante de Deus não é uma coisa sem sentido, vazia, inócua, não é. Isso aumenta a sua intimidade com Deus. Segundo motivo, confessar fraquezas e pecados é uma forma de receber a ajuda de Deus. Vejamos o nosso querido Davi novamente, Salmo 38. Salmo 38, versículos de 1 a 5. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Aqui é uma confissão pesada de pecado, arrependimento. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Eu imagino Deus ouvindo dizendo assim: eu sei. Não há saúde dos meus ossos, eu sei. E sabe qual é a causa, Senhor? Por causa dos meus pecados, eu sei. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. Até aqui nós vemos por causa da minha loucura, terminando o versículo 5. Então aqui ele abre o coração, confessa, fala, tudo que Deus já sabe, mas ele fala e fala. Vamos para o 15. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Opa! Agora Davi, depois de confessar, depois de abrir o coração, ele joga uma esperança. Eu estou esperando em que tu vai me atender. Já dá uma ideia de uma necessidade de ajuda. Versículos 21 e 22, agora ele termina abrindo mesmo e implorando por ajuda. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Então ele não ficou só na confissão, só em abrindo o coração, mas agora ele usou este fato de que está totalmente descoberto diante de Deus, para se aproximar mais ainda de Deus,
confessando, e agora me ajuda, me ajuda. Claro que com essa ajuda de Deus, ele vai crescer, ele vai se aliviar destes pecados, com a confissão que ele fez, ele vai ser ajudado, sarado por Deus. Então, confessar fraquezas e pecados é uma forma de receber ajuda. Jesus falou que era necessário perdoar 7 vezes ao dia, depois 70 vezes 7. Quando ele falou na necessidade de perdoar tanto, imagino eu que os discípulos se sentiram tão aquém desta capacidade, tão fracos nesse poder de perdoar, que ele disse: Senhor, lá em Lucas 17:5, aumenta-nos a fé. Ou seja, confessa que a fé é pequena, confessa que não vai conseguir perdoar tanto, é difícil a tarefa para a própria carne, confessa e ao mesmo tempo, mas eu não quero ficar nesta fé tão pequena, tão tímida, eu não quero me sentir tão impotente de perdoar o meu semelhante, não quero. Sim, e aí, me ajuda, aumenta a minha fé. Então, aproveita o fato de que o coração está aberto diante de Deus, rasga mesmo e pede ajuda. Não sei se vocês já notaram, 1 João capítulo 1, versículo 9, uma passagem conhecidíssima, mas talvez prestamos atenção mais na primeira parte que eu vou mostrar aqui, do que a segunda. Vamos lá, 1 João 1 e 9, muito conhecida a passagem, muitos sabem de cor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pronto, nós vamos muitas vezes até aqui. Confessou, Ele perdoou, falando de crentes aqui. Ele perdoou nossos pecados do dia a dia. Mas tem a segunda parte: e nos purificar de toda injustiça. Não é só ficar no perdão. Além dele nos considerar, então, perdoados e prestamos já contas com ele, mas ele nos purifica. Ou seja, confessar a ele gera uma ação dele de, além de perdoar, de purificação, de um aumento na santificação, gera uma atuação real do Espírito Santo em nossa vida, de purificar. Então, você chegar diante de Deus e abrir o coração pecador, vai lhe ajudar na sua purificação. Terceiro e último, essa parte é mais gostosa, porque vou falar agora das nossas boas obras, dos nossos bons pensamentos. Não só temos pecados diante de Deus. Então, do jeito que Ele vê os nossos pecados, Ele vê também no nosso interior bons pensamentos, as boas obras que, aliás, vêm dele. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós fomos criados em Jesus Cristo para boas obras. Efésios 2 e 10. Pois somos feitura dele, criatura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, temos boas obras. Não é para ter vergonha de dizer isso, não. Não é para ficar constrangido e dizer: Senhor, olha o que eu fiz de bom hoje. Veio de ti, tu preparaste isto para mim, tu me deste poder para fazer isso, mas eu fiz. E não pense que Deus vai dizer assim: como eu lhe dei tudo, eu preparei a obra para você andar dela, eu dei a oportunidade, eu lhe dei o poder, então para mim essa sua obra não vale coisa nenhuma, porque fiz tudo. Não é assim. Não vale, mais uma vez, não vale aquele raciocínio frio. Não vale. Para Deus é muito agradável a Ele a sua boa obra, mas não foi Ele que preparou? Foi. Não foi Ele que lhe deu o poder para fazer? Foi. Mas Ele gosta. Agora, se você entende ou você não entende, é outro assunto. Ele
gosta, Ele se agrada das suas boas obras, e Ele está vendo as suas boas obras. Aliás, manda que as nossas boas obras façam o que diante dos homens? Brilhem, nossa luz brilhe, para que vejam nossas boas obras. Esse brilho é vendo as nossas boas obras. Ao ver as nossas boas obras, vocês estão brilhando aos olhos do mundo. Então não é para ter timidez e constrangimento de você mostrar as boas obras que você tem, você saber que tem, e ter muito prazer em dizer para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, hoje eu perdoei aquela pessoa por aquela grande ofensa, eu perdoei, estou muito feliz, Senhor. Amém. Ele já sabe disso, mas é gostoso do jeito que é útil abrir o coração para mostrar as fraquezas e os pecados. Isso nos purifica, nos ajuda. Não vou dizer que é gostoso no sentido de que não é gostoso mostrar para Deus que a gente tem ofendido a Ele, mas é gostoso no sentido de que é o que a gente pode fazer depois de pecar e o resultado e tudo. Mas esse aqui, de mostrar nossas boas obras diante de Deus, é muito agradável. Agora, boas obras procedem de bons pensamentos, né? Boas intenções. Você nunca vai dar uma ajuda a alguém, efetivamente tirar o dinheiro do bolso e dar, transferir pelo banco. Você nunca vai ajudar alguém, nunca, se você antes não teve a intenção. Claro, intenção é invisível. Você pode ver alguém metendo a mão no bolso e dar para o outro, mas você não pode ver a intenção do outro. Deus vê antes da boa obra, Ele vê a intenção. Ótimo! Se Ele vê a intenção, olha aí, Senhor, a minha intenção. Inclusive, muitas vezes você pode orar a Deus, sabe como? Senhor, eu estou com a intenção de fazer isto, uma coisa benigna, mas não sei nem como fazer. Eu estou complicado na forma de fazer. No caso de uma ajuda a alguém, eu não sei se eu me identifico, se eu dou através do caixa da igreja, se eu mando para outro irmão, ou se é o caso de eu dizer: meu irmão, eu estou querendo lhe ajudar nisso, está aqui, tome. E como é que eu faço? Diga para Ele, pergunte a Ele: Senhor, vê meu coração, vê a minha intenção como é boa, como é benigna. É gostoso demais isso, e me ajuda a colocar em prática. É interessante que eu quero encerrar agora com João 3,21. Eu li João 3,20 dizendo que o homem natural corre da luz, porque eles andam em trevas e não querem que as suas más obras sejam arguídas. De propósito, eu parei no 20, tem o 21, que é o contraponto do 20, e eu encerro com ele, que é o nosso caso do crente. O versículo 20 fala do que não tem Cristo, o versículo 21 fala do que tem Cristo. Vamos lá, João 3:20. Eu vou ler os dois juntos. 20 e 21. 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Já expliquei. 21. Agora somos nós, crentes. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Irmãos, é exatamente o contrário. Aproxima-se da luz. Para quê, João? A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus é que deu para fazer tudo aquilo que eu já comentei. Então nós devemos ter muito prazer em chegar diante de Deus e dizer: é tão bom ter um coração completamente desvendado diante de Ti. Primeiro, Senhor, porque Tu vês meus pecados todos, e eu morro de vergonha, pecado de novo igual ao de anteontem, igual a do mês passado, e eu, Senhor, mas é bom demais estar diante de Ti, mesmo com essa trevinha aqui no meu coração está em luz, tem Cristo, mas tem uns pontos negros aqui dentro, enquanto eu estiver nessa vida, e graças a Ti, eu estou aqui aberto e constrangido, mas feliz, constrangido pelo pecado e feliz pela Tua misericórdia, pela Tua salvação em Cristo, e Tu vais me purificar agora porque eu estou confessando esse pecado.
Então, se achegue e rasgue, e mostre a Deus todos os seus pecados, todos, mais do que você escreveria no seu diário secreto, se tivesse. Em contrapartida, também, na mesma oração, Senhor, agora vamos deixar um pouquinho de lado os pontos negros do meu coração e dos meus pecados, agora eu vou falar com gosto. Senhor, eu tenho crescido, tu tens visto, eu tenho crescido na capacidade de perdoar. Senhor, eu tenho amado mais os meus semelhantes, eu sei disso. Eu estou aqui me gabando, estou me gabando em Cristo. Aquele que se glorie-se no Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, porque tu podes agora olhar uma boa parte do meu coração e ver coisas benignas, coisas boas, que Cristo colocou, o teu Espírito colocou. Muito obrigado, e eu gozo diante de ti por ter meu coração descoberto. Então, graças a Deus por um conhecimento desse que a gente tem. Davi ficava impressionado, como ele disse lá no Salmo 139, eu não sei como é isso, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não posso atingir. Ele não entendia isso, mas pelo menos, embora a gente não possa entender como é grande o poder deste nosso Deus, mas usufruir de todas as maneiras esse poder dele de nos conhecer, tanto nos nossos infelizes, nefastos pecados, e as nossas maravilhosas boas obras que ele preparou para que nós andássemos nelas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és um Deus perscrutador, profundamente conhecedor do que acontece em nós, e que muito ao contrário do que as pessoas coitadas sem Cristo, e que nós já fomos um dia, em vez de sairmos correndo com medo, com vergonha, com raiva de ti, é gostoso poder chegar e fazer exatamente o contrário. Senhor, aqui estou eu, pode ler o meu coração e me ajuda nos meus pecados, purificando-me, e goza, curte, Senhor, as coisas boas que o teu Espírito tem colocado em mim, quando ele me fala e me ensina sobre Jesus Cristo. É em nome dele, Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém.